Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos prepara para celebrarmos em breve a festa da Ascensão do Senhor. Até domingo passado, vivíamos as alegrias puramente da ressurreição de nosso Senhor. E hoje começamos a nos prepararmos para a festa da Ascensão. Cristo, morto e ressuscitado, subirá aos céus para nos ensinar que também nós, como Ele, nós não somos deste mundo. A nossa morada eterna é o céu e a nossa vida verdadeira será vivida lá. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não subimos como Cristo aos céus, nós devemos viver neste mundo e devemos levar neste mundo uma vida digna de cristãos. E é o que São Pedro nos ensina na leitura da missa de hoje, que acabamos de ouvir. Em sua carta, o Príncipe dos Apóstolos nos diz como deve ser o proceder de um cristão aqui neste mundo, enquanto este mesmo cristão aguarda a sua entrada definitiva nos céus. Um cristão, diz São Pedro na leitura, deve obedecer a toda autoridade civil, verdadeira e legitimamente constituída, honrar a todos, amar os irmãos, cumprir dignamente os seus deveres de Estado. Nós poderíamos dizer, meus caros, que São Pedro nos ensina que o agir cristão não difere muito do agir dos demais. Deus não nos pede coisas extraordinárias. A diferença é que o agir cristão será sempre impregnado de um verdadeiro espírito sobrenatural, enquanto que os demais, os não cristãos, vivem como se esse mundo fosse a última palavra. Deus não nos pede coisas extraordinárias. Uma carta dirigida por um cristão, até hoje não se sabe exatamente o nome, a um certo Diogneto no século II, e que faz parte da tradição da igreja, ilustra bem como eram os costumes dos primeiros cristãos. Eu cito uma parte desta carta. Então, é um cristão explicando a um outro, um certo Diogneto, como viviam os cristãos. Os cristãos não diferem dos demais homens pela terra, pela língua ou pelos costumes. Não habitam cidades próprias, não se distinguem por idiomas estranhos, não levam uma vida extraordinária. Qualquer terra estranha é pátria para eles, qualquer pátria é para eles terra estranha. Vivendo na carne, não vivem segundo a carne. Na terra vivem participando da cidadania do céu. Obedecem às leis, mas as ultrapassam em sua vida. Amam a todos, sendo por todos perseguidos. E quando entregues à morte, recebem a vida. Na pobreza enriquecem a muitos. Desprovido de tudo, sobram-lhe os bens. São desprezados, mas no meio das desonras sentem-se glorificados, difamados, mas justos, ultrajados, mas benditos, injuriados, prestam honra. Repito uma pequena linha importante para esse sermão. Os cristãos não diferem dos demais homens pela terra, pela língua ou pelos costumes. Não habitam cidades próprias, não se distinguem por idiomas estrangeiros, não levam uma vida extraordinária. Quando nosso Senhor rogou ao Pai, pediu que os apóstolos não fossem retirados do mundo, mas que não vivessem no espírito do mundo. Meus amigos, Deus não espera de nós posturas extraordinárias. Para ser cristão, autenticamente cristão, não precisamos fazer coisas extraordinárias. Não precisamos deixar as cidades para irmos morar na roça, como é moda entre alguns cristãos.
como se fosse isso necessário para ser cristão. Nós não precisamos falar línguas estrangeiras, nem mesmo a famosa língua dos anjos. Não precisamos destruir os costumes e as tradições populares da nossa cultura particular. Em outras palavras, meus amigos, nós não precisamos fazer coisas esquisitas. Para que o nosso agir seja verdadeiramente cristão, precisamos seguir o que nos ensina São Pedro na leitura que acabamos de ouvir. Viver como homens livres, mas sem fazer da liberdade um véu para a nossa malícia. Viver como homens livres é viver a ordinariedade de nossos dias, como todos vivem, mas enchê-la, essa mesma ordinariedade, de um tempero, de um sabor sobrenatural. A santidade por meio das coisas ordinárias não é uma doutrina reservada a um grupo específico da igreja, mas é a norma do agir de todos os cristãos. Encher o nosso dia, os nossos trabalhos, afazeres, estudos, conversas, amizades, convivências e tudo que nós fazemos com o bom odor de Cristo, isto é, a santidade, não é próprio de tal ou tal grupo dentro da igreja. Não é reservado a alguns, mas é o dever de cada um de nós. Espalhar o bom odor de Cristo, a santidade, nas nossas ações, eis o modo perfeito de agir cristamente. É o tanto de amor, meus caros, o tanto de caridade que nós colocamos nas nossas ações de todo dia, que fazem delas ações sobrenaturais. E nós não precisamos, e é isso que eu gostaria de dizer-lhes hoje, nós não precisamos para isso sermos estranhos, esquisitos. Não tem nada de mais esquisito do que um católico esquisito. A nossa conduta não deve ser uma conduta bizarra. Uma coisa é o mundo olhar-nos como estranhos, porque nós não vivemos segundo o espírito do mundo. Outra coisa é, de fato, sermos estranhos. Pensamos que, muitas vezes, para ser católicos, nós devemos nos revestir de um estereótipo católico. Vestir-nos como nos anos 40, como um personagem de alguma série de época, ou uma moça vestida como uma novela de época. Pensamos que, para ser católico, nós não podemos fazer mais nada. Se eu digo, é porque já foi dito. Não podemos tomar refrigerante, porque a espuma é sinal de revolução. Não podemos comer hambúrguer, porque o hambúrguer é o sinal do cadáver da sociedade moderna. Não podemos assistir filmes, nem ouvir músicas que não sejam música clássica. Não podemos ir à praia, não podemos sorrir, não podemos ter amigos, não podemos beber, não podemos isso, não podemos aquilo. Não podemos ler O Senhor dos Anéis, Nárnia, por aí vai. Não ler o que não for estritamente indicado pelos esquisitos. E se podemos fazer algo, é só aquilo que se enquadra dentro de um conceito muito específico. Para sermos santos, segundo os esquisitos, nós devemos ter tal e tal devoção, e quem não tem, corre o risco de não ir para o céu. Devemos fazer tanto tempo específico de meditação, menos leva para o inferno, mais é exagerado. Devemos falar de tal maneira, com tal vocabulário, ouvir tal tipo de música, interessarmos-nos nos assuntos que somente esses esquisitos se interessam. Não é, meus caros, que a nossa conduta de cristãos deve ser simplesmente fazer aquilo que queremos fazer. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Ou como nos ensina São Pedro hoje, agir em tudo em liberdade, sem agir com libertinagem. Se para um tal é melhor não ouvir tal tipo de música, não ler tal tipo de literatura, vestir-se segundo um estilo, fazer tantas horas quanto possível de meditação por dia, rezar tal novena específica, etc., ótimo que o faça.
que o faça. Mas aquele que não faz exatamente assim, ou que faz diferente, também pode, e certamente com outros meios que não são os seus, pode ser tanto ou mais santo do que eu. Para evitarmos um agir esquisito, para termos uma conduta de católicos normais, ficam 3 pequenos conselhos a se observar. O primeiro, meus caros, evitar todo tipo de particularidade e singularismo, sobretudo religioso. A igreja lotada, estamos na missa, então não fique sussurrando as suas orações. Não fique fazendo, por exemplo, gestos e posições que os demais não estão fazendo. Se balançando, fechando os olhos e tudo mais. Não? De maneira extravagante, exagerada. Seja discreto nas suas orações. Evitar o singularismo religioso nas orações. O singularismo nas vestimentas, na maneira como nos portamos, eis aí uma boa maneira de evitar ser um católico esquisito. Outra maneira também, cuidado para não ser um católico rigorista, impondo métodos como se esses métodos fossem fins, ao invés de serem meios. Não obrigue, isso aqui sobretudo, os filhos em relação aos pais. Não obriguem ninguém a rezar como você, segundo as suas devoções, segundo os seus métodos. Reze, faça. Estou dizendo para não fazer. Faça, mas não obrigue outros a fazerem exatamente como você. Não obrigue, não julgue, não discute, não brigue para que os demais sejam católicos exatamente como você é católico. Simplesmente porque Deus não impôs nenhuma devoção e nenhum método específico para sermos santos. Ninguém precisa ser como eu, ninguém precisa ser como você. Ninguém precisa seguir o seu jeito de ser. E aí um católico bizarro é um católico chato, que sempre briga e obriga todo mundo a ser como ele. E o último conselho é: viva a vida na ordinariedade. Aspire à perfeição. De fato queiram ser o melhor que vocês possam ser. Mas comecem pelas coisas ordinárias. É extremamente raro, meus caros, que Deus chame alguém a ser santo de maneira extraordinária. Como São José de Cupertino, que mais caminhava levitando do que encostando o pé no chão. Certamente, ele não pede nada disso a nenhum de nós. Por isso, cumpra bem os seus deveres, ao invés de sonhar com esse tipo de vida espiritual ideal. Um católico esquisito é um católico que, para ter devoção, não se satisfaz em fazer o que é pedido de todos, mas que quer sempre fazer coisas que só ele faz, que se enche de singularismos e particularidades. É, de uma certa maneira, um orgulhoso, que não aceita ser santo pelas vias ordinárias. Tem que sempre ser algo que os outros não estão fazendo. Isso é para os outros, não é para mim. Um católico esquisito é aquele que não concebe que pode ser santo arrumando a cama, levando o lixo para fora, coisa que normalmente esse tipo de católico não faz, lavando a louça, estudando, exercendo plenamente e sobrenaturalmente os seus deveres de Estado. Esse tipo de católico está sempre procurando algo exclusivo para si, porque ele concebe que é assim que Deus o chama à santidade e não é possível que ele seja chamado como os outros. E nós sabemos que os meios tradicionais, como um imã, atraem com muita frequência esse tipo de católicos. Portanto, meus amigos, cabe a nós não sermos um deles, lutarmos para não sermos assim. E essa é a graça que nós podemos pedir na missa de hoje. A graça de viver neste mundo com uma postura digna de católicos, que aguardam o momento em que comparecerão diante de seu juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com uma postura digna, na liberdade de um Filho de Deus,
longe de toda libertinagem. Viver como estrangeiros, ou seja, como pessoas que não têm morada fixa nesse mundo, com os pés no chão, mas com os corações nos céus. Por fim, viver como católicos, mas sem sermos esquisitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.